Olá, o Globo Universidade de hoje está em Vitória, na Universidade Federal do Espírito Santo. A UFES ultrapassou os limites dos seus 4 campi e, com projetos voltados à sociedade, chega a todos os 78 municípios do estado. Na base oceanográfica da universidade, você vai conhecer uma área que cresce junto com a exploração de petróleo e a preocupação ambiental, a ecotoxicologia. Eu vou mostrar que, a partir de equações matemáticas e muitos processadores, a informática reconstrói a realidade como um modelo que simula o comportamento da poluição. Você vai ver ainda que a água de lastro, que dá equilíbrio ao navio, desequilibra o meio ambiente. E eu vou mostrar também que o computador já enxerga mais do que se imagina e pode reconhecer o seu rosto, até disfarçado. E tem muito mais. Alunos de veterinária dão atendimento gratuito para os cavalos que fazem a coleta de lixo na cidade gaúcha de Santa Maria. Em São Paulo, uma professora de engenharia química testa uma barra de cereal 100% diet. Ele ama estudar no escritório, mas também adora conhecer de perto os problemas que enfrenta no trabalho. Está no ar o Globo Universidade. A oceanografia começou na Universidade Federal do Espírito Santo no ano 2000. Surgiu com o curso de graduação. 7 anos depois, os alunos já contavam com o programa de pós-graduação, com mestrado e doutorado, e até com uma base oceanográfica. Ela fica no município de Aracruz, a 50 quilômetros da capital do estado. Um paraíso para quem quer dedicar a vida ao estudo dos oceanos. Aqui na base oceanográfica da UFES, em tanques como este, uma das espécies de peixe mais apreciadas e procuradas do Espírito Santo é reproduzida em cativeiro. É o robalo, ingrediente importante no mais famoso prato da culinária capixaba, a muqueca. Rodrigo, por que reproduzir o robalo em cativeiro? O robalo é uma espécie que possui características próprias para o cultivo, como uma boa qualidade de carne, um bom tamanho comercial, e desde os anos 80 ele despertou o interesse de pesquisadores norte-americanos e brasileiros para estar desenvolvendo técnicas de cultivo e também para repovoamento dessa espécie no ambiente natural. Professor Aguinaldo, com uma importância tão grande financeira e cultural aqui na região, o robalo corre risco? Sim, o robalo, assim como várias espécies nas regiões costeiras, eles estão em declínio. A pesca excessiva causa esses dois efeitos, ou seja, cada vez se encontra uma quantidade menor e os tamanhos são menores porque não dá tempo deles crescerem, ou seja, eles são pescados antes de atingirem um tamanho que eles normalmente atingiriam na natureza, né? O que pode e precisa ser feito para melhorar essa situação? São ações de pesquisa para se entender melhor o funcionamento desse recurso no ambiente, ações de repovoamento que estão sendo feitas nessa pesquisa e também ações ligadas à gestão de melhoria de técnicas de gestão do recurso. Eu escolhi a oceanografia porque a oceanografia, assim, ela integra 4 áreas diferentes, assim, sabe, grandes, como a física, a química, a geologia, a biologia. Então, como eu gostava, assim, um pouquinho de cada coisa, acho que integrou tudo isso aí. Foi a oceanografia, assim, eu gostei. Laboratório de Computação de Alto Desempenho. Trabalhar nesse projeto porque, além de, claro, estar utilizando, né, o projeto para a minha profissão, na verdade ele me proporciona uma convivência social, né, com pessoas diferentes, com uma realidade diferente da que a gente conhece aqui dentro da universidade. Os alunos, quando eles participam desse projeto, eles interagem com a população, eles conhecem novas realidades, né, que não é só de dentro da universidade, eles fazem um trabalho de extensão, né, fora da universidade. E esse treinamento clínico, que isso é a experiência que eles ganham antes de sair daqui dentro. A doença do caranguejo surgiu no Brasil há 12 anos. Tem matado milhares e milhares de animais no norte e no nordeste,
onde a captura teve queda de 85% e começa a se espalhar pelo Sudeste. Essa doença é tema de pesquisa do professor Luiz Fernando, da Universidade Federal do Espírito Santo. Professor, alguns apontam um fungo como o causador dessa doença. O senhor concorda? Quando foram analisados os tecidos do animal em laboratório, foram feitos os cortes e analisados os tecidos, foi verificado a presença desse fungo em uma massiva quantidade. Então, por isso que se atribui a doença a esse fungo, inclusive porque ele afeta o sistema nervoso e o sistema digestivo do animal. E como saber se o caranguejo está doente? É muito fácil. O caranguejo ele começa a perder os movimentos. Então, quando você chega perto de um caranguejo, que nem ela vai mostrar agora, se você chegar perto dele e ele não conseguir fazer esse tipo de defesa, se ele ficar parado, não é porque o bicho foi domesticado, não, é porque realmente ele já apresentou sinais de doença. Aí quando você abre o bicho, você vê ele totalmente preto por dentro. Quer dizer, o que seja o fungo, seja lá o que for, consumiu totalmente o bicho por dentro. E se um homem consumir a carne de um caranguejo doente, ele também adoece? Essa é uma pergunta muito interessante. Ninguém até hoje conseguiu fazer esse estudo. Acho que o próximo passo vai ser esse, fazer algum estudo toxicológico com a carne exatamente desse animal. O que eu mais gosto na oceanografia é justamente essa proximidade com o meio ambiente, os seres vivos marinhos. E o próprio clima do ambiente costeiro, para mim, me atrai bastante. Os cursos de Ciência da Computação e de Engenharia da Computação fazem parte do Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo. Na Engenharia da Computação, a formação envolve tanto o projeto dos softwares, os programas, quanto do hardware, a parte física do computador. Na Ciência da Computação, o aluno aprende a projetar, implementar e avaliar sistemas para a solução de diferentes problemas. Você pode não perceber, mas há quem veja a realidade como equações matemáticas. É verdade, longas e complicadíssimas equações que precisam ser, além de elaboradas, resolvidas. É assim que se consegue prever fenômenos que parecem imprevisíveis. Por exemplo, a poluição, como se concentra, para onde se desloca. Esse problemão ambiental também é um problemão matemático, que vira vários probleminhas resolvidos nessas 90 máquinas. O modelo computacional desenvolvido pelo Departamento de Informática da Universidade Federal do Espírito Santo simula o comportamento da poluição em Vitória. E mesmo sem medidores espalhados, há como ter informações da qualidade do ar. Professor, como esse modelo ajuda o meio ambiente? Na verdade, a principal aplicação está relacionada a você prever o impacto futuro. Então vamos imaginar, a cidade hoje gostaria de saber qual seria o impacto de uma nova indústria, por exemplo. Então, a gente, com esse tipo de modelo, de programa, a gente é capaz de prever, de simular o impacto ambiental dessa instalação de uma fonte futura. As equações envolvidas, elas são extremamente complexas. De maneira que um único computador, para resolver esse problema, ele precisaria de muito tempo. O que a gente tenta fazer, então, é tentar manipular, tentar transformar esse problema para poder dividi-lo em uma série de máquinas e, com isso, claro, diminuir o tempo de processamento e diminuir o tempo necessário para chegar na solução. Coisa que eu acho interessante também é você tentar usar o computador para tentar resolver problemas que você tem, você pega o problema de engenharia e transforma isso por uma solução computacional. Acho que é isso que motiva assim, a gostar dessa profissão. Água de lastro é aquela que dá estabilidade ao navio, mas ao equilibrar a embarcação, ela desequilibra o meio ambiente. Por exemplo, quando os navios saem vazios da Europa para o Brasil, eles precisam viajar com a água de lastro. O perigo é que, para se abastecer aqui, eles jogam essa água fora e, com ela, espécies exóticas que causam um desequilíbrio no ecossistema. O professor de Oceanografia da Universidade Federal do Espírito Santo, Luiz Fernando, faz o monitoramento dessa água de lastro aqui na região. Professor, o que essas pesquisas já mostraram? O que nós temos de resultado até agora é que temos várias espécies invasoras, espécies exóticas que já se estabeleceram aqui no estado do Espírito Santo. Algumas delas ainda em formas larvais, que estão se desenvolvendo, outras já em forma adulta, alguns microcrustáceos, alguns macrocrustáceos. Por isso que a gente avalia o grau de risco das embarcações
quando elas aportam aqui no Espírito Santo. Se elas vêm de regiões que têm uma correlação muito grande de sistemas, o mesmo clima, a mesma qualidade de água, o que acontece? Essa espécie tem uma chance muito grande de se desenvolver aqui no estado. E se ela se desenvolver, ela vai competir com a espécie nativa. E qual é a solução para esse problema? A solução, não existe uma solução real hoje em dia. Existem as normas, tem a norma 20 da Marinha, tem as recomendações da Organização Internacional, que as águas têm que ser trocadas longe da costa, né, em mar aberto, mar profundo. Só que nem sempre isso acontece. E as nossas pesquisas têm mostrado que isso realmente acontece com uma frequência muito menor do que a gente esperava. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o curso de Biologia Marinha com o curso de Oceanografia. Na verdade, qual seria a diferença entre os dois? O curso de Oceanografia foca mais no ambiente, enquanto que a biologia acaba sendo focada sobre o organismo. Então, por exemplo, imaginemos que eu tenho um profissional, um biólogo e um oceanógrafo, estão no mar e acabam observando um peixe.